Irmãos, com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para cultuarmos, adorarmos e exaltarmos a esse Deus que é digno de honra, glória e louvor. Desde já eu quero agradecer aos irmãos que eu sei que têm orado pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, por cada mensagem, por cada abraço depois do culto, por cada palavra, que Deus possa recompensar os meus irmãos. Em nome de Jesus. Mateus, irmãos, Evangelho de Mateus, no seu capítulo Hoje é meu aniversário e eu estou comemorando sozinho. Você pode bater parabéns comigo? 18. Hoje é meu aniversário e eu estou comemorando sozinho. Acharam? Você pode bater parabéns comigo? Eu vou estar lendo para a gente poder ganhar tempo, entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações na noite. You give me shoulder when I Diz assim: needed as dificuldades do discipulado. Parabéns Jesus vendo em torno de si uma grande You multidão, showed me love when I feeling down. aproximando dele, um escriba disse-lhe: Are you okay? Okay. You can clap with me in the classroom, okay? Right, seu é pedir vídeo. Mas o filho do homem não tem Hoje é onde meu reclinar a aniversário. cabeça. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, deixa os mortos sepultar os mortos. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que eu acredito ser bastante conhecida da igreja, ser conhecida de todos. Esse texto que nós lemos, a gente sabe que quando Jesus ele está tendo esse diálogo com esse escriba e com esse discípulo, ele vem de uma sequência de curas e de libertações, onde o povo estava ali, uma grande multidão seguindo Jesus. A gente sabe que na história dos evangelhos, onde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão de pessoas o seguindo, sempre haviam pessoas próximas a ele, esperando receber alguma coisa. E nesse dia não foi diferente. A Bíblia relata que havia uma grande multidão diante de Jesus naquele momento. E se aproximam dele esses dois homens, um escriba e um discípulo. E a forma que eles chegam diante de Jesus é pedindo a Jesus que o seguissem, falando para ele: Jesus, nós queremos te seguir. O escriba chega diante do Senhor e diz para ele: Mestre, eu quero te seguir. E qual é a resposta que Jesus traz para aquele homem? Olha, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando o discípulo chega diante dele e fala: Mestre, eu também quero te servir, te seguir, ele também dá uma resposta para ele. Só que ele fala, o discípulo diz: primeiro deixa eu sepultar o meu pai. Só que aqui acredita-se que aquele homem, o pai dele não tinha morrido naquele momento. Ele queria o quê? Ele queria deixar ali, talvez chegar a época do pai morrer, cuidar, zelar, para depois seguir a Jesus. Para depois, então, ele ir diante de Jesus. E Jesus fala para ele: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Se você quer me seguir, o momento é agora. Não coloque impedimento naquilo que você quer fazer. Se o desejo do teu coração é seguir a Jesus, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas a oportunidade, ela está agora diante de você. E agora, a resposta de Jesus para aqueles homens, ele vai de encontro, na contramão, na verdade, desse evangelho de facilidades que a gente ouve sendo pregado. Um evangelho que a gente só triunfa, um evangelho que a gente só conquista, um evangelho que a gente só recebe de Deus. Quando, na verdade, existe uma verdade no evangelho, que se você quer servir a Cristo, se você quer seguir a Jesus, você precisa deixar algumas coisas para trás. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Essa é a verdade. E Jesus, a resposta de Jesus para aqueles dois homens foi essa: olha, vocês podem até vir, eu sou acessível. Que Jesus estava falando para eles: eu sou acessível. Vocês querem me seguir? Vocês podem andar comigo, mas vocês vão ter que deixar algumas coisas para trás. E eu tenho aprendido isso na minha caminhada. 29 anos. Algumas coisas vão ficar para trás.
Algumas coisas eu vou precisar deixar de lado. Algumas coisas eu vou precisar abrir mão. Então Jesus pega aqueles homens e ele começa a tratar da motivação deles. Por que você está seguindo a Jesus? Por que você veio a esse culto hoje? Por que você saiu da sua casa? Por que você se arrumou? Por que você entrou dentro desse templo? Eu sei que talvez é uma mensagem que te faz refletir, mas é um evangelho que nos confronta, é o mesmo que nos liberta. Então Jesus nos trouxe aqui hoje para te dizer, qual é a tua motivação de estar aqui neste lugar? Qual é a tua motivação? Para que você veio? Jesus disse para eles, vamos tratar essa motivação. Eu falando com as minhas palavras, meus irmãos. Vamos mudar essa motivação. Talvez eles estavam diante de Jesus e viram Jesus curar. Viram Jesus libertar. E aí quiseram andar com Jesus mediante aquilo que ele podia fazer. Mediante aquilo que ele podia oferecer. E a resposta de Jesus é totalmente ao contrário. Se você quer vir comigo, você pode até vir. Mas mude a tua motivação. Mude a tua motivação, porque a gente está acostumado com o evangelho que eu peço e eu recebo. Eu peço, eu peço, eu peço, eu peço, eu peço. E a gente chega aqui na igreja, num culto como esse, e acha que a igreja, que Cristo é um iFood, que eu entro, faço um pedido e daqui a pouco o motoboy me entrega na minha porta. Só que não é isso que o Senhor está falando para mim e para você. É muito mais além. Ele quer relacionamento, Ele quer profundidade, Ele quer entrega. O que você veio entregar nessa noite? O que você veio entregar para Ele? O que você está disposto a deixar? O que você está disposto a deixar por Cristo? O que você está disposto a deixar por Cristo? A resposta de Jesus para o escriba foi, olha, nem eu tenho aonde repousar a minha cabeça. O filho do homem, ele estava falando de si mesmo. Nem eu tenho onde repousar a minha cabeça. Ele estava falando para aquele homem, você pode andar comigo, mas vai ter dias que vão ser difíceis. Você está escolhendo andar comigo, mas vão ter dias que não vai ser mil maravilhas. Você quer andar comigo, mas vão ter dias que a coisa vai ficar apertada. Você quer andar comigo? Cristo está perguntando para mim e para você hoje, na noite e dia. Você quer andar comigo? Mas saiba que nem sempre será um mar de rosas. Que nem sempre a resposta vai chegar imediata. Que nem sempre a porta vai se abrir. Porque, como eu falei, a gente está acostumado com o evangelho de peço e recebo. Quando, na verdade, eu preciso dizer isso para a igreja, porque foi dessa forma que o Senhor falou para mim. Milena, eu não te devo nada. Eu não te devo nada. Às vezes a gente chega diante de Deus com questionamentos, com coisas, porque eu quero, porque eu preciso, porque o Senhor tem que fazer. E o Senhor está dizendo, o preço já foi pago. Eu não te devo nada. Eu não te devo nada. Eu sei que é duro. Talvez você entrou aqui na noite de domingo esperando receber uma palavra que a porta se abriria, que a cura chegaria. Mas o Senhor está dizendo para você, eu já paguei um alto preço pela tua vida. Na morte de cruz. O Senhor não nos deve nada. Tire isso da sua cabeça. Que o Senhor precisa fazer porque eu sou, não sei o que eu penso que sou. Tire isso da sua cabeça, o Senhor, Ele não te deve nada. Então, se a motivação daqueles homens, naquele momento, em seguir Jesus era essa, Jesus já tirou de jogada. Jesus já tirou de jogada. Ele quer tratar a tua motivação. Ele quer tratar a tua motivação nessa noite. Por que você veio aqui? Por que você deixa a tua casa todos os domingos? Por que você deixa a tua casa todas as quarta-feiras? Por que você se arruma todo e entra por essas portas? Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? Em Lucas 9, 23, se a mídia puder colocar para mim, eu vou agradecer, para a gente poder ler todos juntos. Lucas 9, 23 e 24. Texto bastante conhecido, mas que se enquadra perfeitamente nisso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
O 24 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Se você quer vir após Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Gente, tem dia que a cruz está pesada. Tem dia que a gente olha e fala assim: Jesus, eu não vou suportar esse fardo. Mas Jesus está dizendo: tome a sua cruz cada dia e siga-me. Aí o 24 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ou seja, quando eu abro mão dos meus interesses, daquilo que quero, daquilo que imagino, daquilo que projeto, para pensar como Deus quer, como Deus vai fazer, e colocar a motivação real e verdadeira, que tem que ser a nossa motivação, a de Cristo, aí sim, que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Então eu entendo nessa noite, com essa palavra, que eu preciso mudar a minha motivação. Talvez você também precise mudar a sua motivação aqui nessa noite e entender que quando a gente renuncia a algumas coisas, quando a gente deixa de lado os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades, aí então a gente está no centro e no querer da vontade de Deus. E em 2 Coríntios 4:18, diz assim: assim fixamos os olhos naquilo que não se vê. Os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E esse é o nosso problema, porque o nosso olhar, ele está totalmente voltado e fixado para aquilo que é terreno. Para aquilo que eu preciso hoje, pastor Cláudio, para a cura que eu preciso hoje, para a porta que precisa ser aberta hoje, para o dinheiro que eu preciso receber hoje, para aquilo que eu vim buscar hoje. Quando Jesus está falando para mim e para você: tire os olhos daquilo que é terreno. Isso tudo é transitório, isso tudo é passageiro, vai passar. Começa a mudar a tua visão a partir de hoje. O Senhor nos trouxe aqui para transformar a nossa visão, o nosso entendimento, para que a gente entenda que nós precisamos, na verdade, fixar o olhar no Senhor, é em Cristo, é em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Deixemos de lado todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que está proposta diante de nós. Eu sei que não é fácil, mas é o que o Senhor, Ele quer da gente, que a gente deixe de lado aquilo que é terreno. Irmãos, não é fácil. É difícil, pastora, se desprender daquilo que é terreno, daquilo que é material, daquilo que a nossa carne quer, daquilo que a nossa alma grita. Temos necessidades, verdade, temos desejos, temos anseios, mas o nosso Pai cuida de nós. E quando a gente descansa nele, a gente recebe o que precisa, Então, lá em Mateus 6, diz que Ele cuida das aves dos campos. Ele veste o lírio dos campos. Ou seja, Ele tem um cuidado pela nossa vida. Então, a gente não tem que estar ansioso, preocupado, afadigado, questionando, perguntando e tirando, na verdade, o nosso foco de onde deveria estar. Porque o nosso foco teria que estar nas coisas de Deus, nas coisas de Cristo, na entrega que preciso fazer, na renúncia que preciso fazer, o que preciso deixar de ser para agradar ao Senhor. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, Paulo, um exemplo para mim e para a tua vida. Ele está dizendo: tudo que fui, tudo que tive, não é nada comparado ao que eu tenho hoje. Talvez você aceitou a Jesus, se entregou e está falando assim: Milena, a porta fechou. Milena, quando eu decidi
de vir para Jesus, a enfermidade chegou. E Paulo está falando, independente, tudo que eu tinha, tudo que eu fui, os méritos que eu recebia, porque era conceituado, era alguém grande, era alguém importante, era alguém que a sociedade dava valor. Mas ele falou, perdi todas essas coisas para ganhar a Cristo. Ah, meu irmão, entenda isso nessa noite. Tem coisas que você vai precisar abrir mão, deixar de lado, tirar o seu coração dessas coisas. Paulo afirmou, perdi todas essas coisas. E para mim elas são como esterco, são como nada, são como nada. E se Jesus hoje te pedir algo tão importante para você, e se Jesus hoje me pedir algo muito importante para mim, qual será a nossa reação? Qual será o nosso posicionamento diante disso? Das percas que precisamos ter, das coisas que precisamos deixar, daquilo que precisamos entregar. Qual é o nosso posicionamento diante disso? Porque a gente passa por coisas na nossa vida que muitas das vezes a gente não imagina e fica se questionando a Deus. O questionamento ele é normal do ser humano. A gente tem essa coisa do questionamento e tudo mais. Só que existem coisas que o Senhor está trabalhando em nós para mostrar para a gente, para abrir a nossa visão, para a gente entender, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então, que nós possamos ter sensibilidade para entender a voz de Deus. Que possamos ter a sensibilidade na noite desse dia de entender qual é a petição do Senhor para você nessa noite. O que o Senhor tem pedido para você renunciar? Qual é a perda que você vai ter nesse caminho? Porque, como eu falei, a gente está acostumado com o evangelho onde a gente só recebe, onde a gente só ganha e a gente só conquista. E aí quando vem Jesus, na contramão de tudo isso, dizendo que eu preciso entregar algo, a gente se frustra. Como assim eu preciso entregar algo? Como assim eu preciso abrir mão de alguma coisa? Como assim eu preciso ceder em alguns momentos? Como assim? Meus irmãos, é preciso. Quando Deus ele chega para Abraão e pede seu filho Isaque para ser entregue em sacrifício, em holocausto, era uma entrega que Abraão precisava fazer. E aí eu pergunto para a igreja do Senhor na noite desse dia, será que o desejo de Cristo, de Deus, na verdade, era matar o menino? Era que o menino morresse? Era que Abraão entregasse seu filho e ali se findasse? Ou o desejo de Deus era saber até onde ia a entrega de Abraão? Até onde ia a renúncia de Abraão? Até onde Abraão estava disposto a abrir mão daquilo que ele tanto queria, daquilo que ele tanto esperou por anos. Será que Abraão estava disposto naquele momento a abrir mão disso? Será que eu e você estamos pedindo tanto ao Senhor alguma coisa, o Senhor nos entrega e quando Ele nos entregar, Ele nos pedir de volta? Qual será a nossa reação? Será que nós vamos fazer igual a Abraão? Ir no caminho, prepara o menino, prepara tudo e vai. Só que eu, pensando, olhando esse texto, eu imagino que Abraão, ele tinha assim, eu vou entregar. Mas eu sei que no caminho Jesus pode mudar essa história. Eu sei que no caminho Jesus pode entrar com providência. Eu sei que no caminho Jesus pode reverter o quadro. Porque na verdade o que Jesus queria era ver a entrega de Abraão. Era ver até onde ia o nível da renúncia dele. Até onde vai o nível da tua renúncia. Por amor a Cristo. Até onde vai? Porque quando o menino chega para ele e pergunta: Pai, onde está o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Deus proverá. Meu filho, eu estou renunciando aqui, Deus proverá. Eu estou abrindo mão de algumas coisas hoje e amanhã Deus proverá. O cordeiro para o holocausto, Deus proverá. Não se preocupe se hoje você tem que abrir mão de alguma coisa, porque Deus proverá. Ah, Milena, mas é a faculdade que eu tanto sonhei. Deus proverá. Ah, mas é o emprego que eu tanto pedi a Deus. Deus proverá. Deus proverá nessa noite. Precisamos entregar. O que Jesus queria de Abraão era ver o nível da entrega dele. O nível que ele era capaz de abrir mão.
E eu e você nessa noite fica esse questionamento, porque o Senhor, Ele me confrontou com essa palavra. Até onde, Milena, você está disposta a entregar, a abrir mão, a renunciar? Como Paulo renunciou. A minha casa não é nada. A minha família não é nada diante do que Deus pode fazer. O que eu sonho, os meus projetos, os meus ideais, aquilo que planejo, aquilo que penso, aquilo que quero, não é nada. Não é nada. Então precisamos entender isso nessa noite. Porque existe uma cultura dentro da igreja, e eu até frisei essa frase aqui em uma letra com uma cor diferente para que eu não pudesse esquecer dela, que é: a cultura do receber de Deus está te impedindo de entregar aquilo que você precisa entregar. Sabe aquela frase? Eu falei semana passada com a Elisa, eu não vou ser hipócrita. Eu falei, eu vou para a igreja porque eu preciso receber de Deus. E aí a gente vem para um culto como esse porque eu preciso receber de Deus, pastora Camila. Ele tem para dar? Tem, mas Ele também quer saber o que você veio entregar aqui nessa noite. O que você veio entregar aqui nessa noite? Qual é a tua oferta? O que você veio trazer diante do Senhor? A gente tem uma cultura de só receber, e o Senhor está procurando pessoas que tenham um coração voluntário, doador para a obra, que se entregue de verdade aquilo que Ele tem para você. Então, escute isso novamente, frisa isso, guarda na sua cabeça. A cultura do receber de Deus está te impedindo de entregar aquilo que precisa ser entregue. Jesus está te pedindo o teu Isaac nessa noite. Jesus está pedindo o teu Isaac. Jesus está pedindo o que você esperou. Jesus está pedindo o que você planejou. Jesus está pedindo. E aí, qual vai ser a tua postura? Vai recuar? Vai fugir com o menino? Como vai ser? Ou você vai falar, eu estou indo nesse caminho, Jesus. Meu filho, que eu tanto pedi. Meu filho, que eu tanto sonhei. Meu filho, que eu planejei. Jesus, a casa que eu imaginei. O trabalho que eu sempre quis, Jesus. Como vai ser? Mas você vai na sua mente declarando, eu estou indo nesse caminho, Jesus. Mas o Senhor proverá. Jesus, prepara esse cordeiro. Jesus, prepara esse cordeiro. Jesus, a minha entrega está aqui, mas o cordeiro é com o Senhor. Jesus, o meu coração está voluntário, mas o cordeiro é com o Senhor. Então não deixe que essa cultura de só receber de Deus algo te impeça de entregar aquilo que precisa ser entregue. Se existe algo nessa noite que o Senhor está pedindo a você, se existe um Isaac na tua vida que o Senhor está te pedindo, entregue. Fácil não é, muito difícil, muito complicado, mas é preciso entregar. Deus não queria a morte de Isaac. Deus não queria ver o sofrimento de Abraão. Imagina, irmãos que são pais, mães aqui, imaginam, pastor, Jesus chegando hoje diante do Senhor e falando, me dá o teu Isaac, o teu menino, o menino dos teus olhos, o menino que você quis. Deus não queria ver o sofrimento dele, mas eu aprendo na minha caminhada com Cristo que Deus, ele não se alegra com o nosso sofrimento, mas ele usa as circunstâncias do nosso dia a dia para nos ensinar lições extraordinárias. E são nos nossos momentos de maiores apertos, nos nossos momentos de maiores lutas, que nós aprendemos as nossas maiores lições, que o Senhor consegue extrair de nós aquilo que há de melhor. Aquilo que é de melhor. O Senhor não quer te matar com essa petição que Ele está fazendo. Ele não quer matar a tua fé. Ele não quer levar o teu Isaac. Ele não quer te deixar sem o teu filho. Na verdade, Ele quer extrair de você, dentro de você, a essência do que há de melhor. A tua entrega, o teu melhor, Ele quer extrair de você. Na semana que o Samuel ficou doente, ele tem 3 anos, né? E ele está numa fase que ele está começando a aprender a cantar. Até então ele não cantava, né? E ele está começando a cantar. E agora ele começou a cantar algumas frases de hino, de louvores. E a gente naquela correria, hospital, diagnóstico, palavras ruins, enfim. E ele começou a cantar o hino, que é aquele hino que a gente canta aqui na igreja com tanto entusiasmo, irmãos. Com tanto entusiasmo, a igreja pula. Todo mundo sente a presença de Deus e a gente fica muito feliz, que é o
Te louvarei, independente do que for, te adorarei. E ele ficava, te adorarei, do jeitinho dele cantando. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. E ali um menino magro, pastor. Um menino ruim, um menino 15 dias sem comer, comendo muito mal. E o menino quase desidratando. E a palavra do médico é, vamos internar. E eu falei, Jesus, como é que interna essa criança, eu grávida? Eu não tenho condição de ficar no hospital, quem vai ficar com esse menino? E ali o Senhor falou, eu estou te provando naquilo que você louva. Seremos provados, irmãos, naquilo que falamos, naquilo que cantamos, naquilo que pregamos, naquilo que falamos, naquilo que cantamos em cima desse altar, naquilo que você diz que é, você será aprovado. E ali, quando eu cheguei em casa, e ele pedia para botar no celular, mamãe, bota o hino. E aí eu botava o hino. E ele muito fraquinho, e as lágrimas vinham nos olhos, e às vezes na madrugada, ouvindo. E eu falei, é difícil louvar Jesus quando a coisa não está boa. É difícil louvar quando o diagnóstico não é bom. É difícil, mas é preciso que haja dentro de mim uma verdade. Se eu canto nesse púlpito e nesse altar, que eu te louvarei independente das circunstâncias, eu preciso no dia mau, no dia da angústia, no dia que Jesus pediu o meu Isaac, abrir a minha boca e falar, Jesus, eu também te louvo nesse dia. Jesus, eu também te exalto nesse dia. Essa é a verdade que Jesus quer de nós. Esse é o evangelho que Jesus quer dentro de nós, verdadeiro, puro, que não se abate com as circunstâncias, que não se abate com o dia mau, que não se abate quando a luta chega na porta. É saber que Jesus, Ele é o meu Senhor. Quando as coisas estão bem, mas Ele também é o meu pastor, quando tudo vai mal. Ele também continua sendo Deus quando a porta está aberta, mas Ele também é Deus quando a porta está fechada. Deus, Ele é Deus de cura, mas também se Ele não quiser curar, Ele não cura. Aí é difícil a gente chegar num culto e receber uma palavra como essa, porque como eu falei, a gente está acostumado a somente receber. E quando o não de Deus chega diante de nós, e quando o não do Senhor chega diante de nós, qual é a nossa postura? Quem somos nós quando a cura não chega? Quando a porta não abre? Quando aquilo que eu peço eu não recebo? Quem somos nós? Quem somos nós nesse dia? Quem somos nós no dia da crise? Quem somos nós quando a enfermidade, quando a luta bate na nossa porta e não tem ninguém olhando? A gente é aquele que abre a nossa boca e adora, ou é aquele que murmura? Quem somos nós? Quem somos nós? Então, o que o Senhor estava querendo fazer com Abraão era provar a essência dele. Seremos provados naquilo que falamos, pensamos, em tudo. E no livro de Jó, no capítulo 23, no verso 10, diz assim: mas Ele sabe o meu caminho, e provando-me, Ele sairei como ouro. Jó fez essa declaração. Jesus conhecia o caminho de Jó. E ele disse, provando-me Ele, sairei como ouro. A gente sabe que o processo do ouro, sendo refinado, sendo tratado, um mineral bruto que é extraído, sem brilho, cheio de impurezas, cheio de imperfeições, mas passa por todo um processo na mão do ourives. O ourives começa agora a aquecer esse ouro para que ele se torne então o ouro que a gente vê, que é visto, que é bonito, que é brilhoso, que é caro, que é valioso. Mas para tudo isso há um processo. Para chegar na questão do ouro bonito, do ouro que está na sua aliança, do ouro que está no seu cordão, os irmãos, está todo mundo cheio de ouro, do ouro que a gente tem, é um processo de extração. É um processo onde o ourives está ali, ó, com o maçarico aquecendo, tirando as impurezas, tirando o que não agrada a ele, até então se tornar aquilo que é bonito aos olhos. Até então se tornar aquilo que é desejável aos olhos de alguém. Alguém olha para alguém que hoje está vivendo uma fase boa e pode pensar, como foi? Como chegou? Mas não sabe o processo do ourives
trabalhando aquele material, trabalhando aquela vida. E o Senhor muitas das vezes faz assim com a gente. Ele trabalha em nossas vidas, de maneira que o aquecimento daquele maçarico, imagine você sendo aquecido pelo Senhor a uma temperatura extrema. É incômodo, é algo dolorido, é algo difícil, mas é algo necessário. E o Senhor, Ele quer nos refinar nessa noite. Ele quer tirar as impurezas. Ele quer tirar aquilo que não agrada. Ele quer tirar aquilo que não é dele. E quer trazer em nós a essência de um cristão que sabe que muito mais do que receber, muito mais do que vir a um culto ao domingo apenas por vir, eu preciso estar aqui por quem Cristo é na minha vida. Independente do que Ele faz, independente de se as coisas estão da maneira que imagino ou não, independente disso, o Senhor quer ouvir a tua adoração. O Senhor quer ouvir de você, Ele quer ver em você se de fato você é um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão, alguém que carrega a essência de Cristo verdadeiramente. Então são nos momentos de maior tribulação da nossa vida que a gente aprende as nossas maiores lições, irmãos. São nesses momentos que o Senhor, Ele quer extrair de nós a nossa melhor essência, a nossa melhor versão. Então não se preocupe, o Senhor, Ele não quer te matar com essa dificuldade. O Senhor não quer te matar com aquilo que Ele está te pedindo. Essa não é a intenção de Deus. Essa não é a intenção de Deus. Mas é, na verdade, forjar o nosso caráter. Forjar quem somos. Trabalhar em nós a verdade que precisa ser revelada. Que o mundo possa olhar para mim, olhar para você e ver verdadeiramente aquela menina, aquele moço, aquele homem, aquele senhor, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança. Carrega dentro de si uma verdade. Uma verdade que ela não é tomada quando o dia mal chega. Uma verdade que não é tomada quando você é confrontado nas suas escolhas e precisa fazer aquilo que você não quer. Que você precisa fazer aquilo que você não quer. Mas que você é extremamente obediente ao Senhor e sabe que do Senhor vem o teu socorro. Assim como eu falei, qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Eu vou obedecer. Independente se o cordeiro já apareceu. Independente se eu já cheguei no monte. O menino já está aqui, o cutelo já está na minha mão. Ai, irmãos, Abraão já estava pronto. Pronto para obedecer. Pronto para entregar o filho. E aí, de repente, está ali o cordeiro. Está ali a providência. Está ali o que ele precisava. Está ali o que ele esperava. No livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, verso 12. Se a mídia puder botar aqui para mim, que eu pensei que eu tinha escrito, mas eu não escrevi. Apocalipse 3, 12. Como eu falei, fácil não é, mas há uma promessa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do alto do meu Deus, e também o meu novo nome. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Há uma recompensa para quem permanece fiel. Há uma recompensa para quem entrega aquilo que precisa ser entregue. Há uma recompensa para quem renuncia. E aí alguém está pensando, essa recompensa é terrena. Ai, meus irmãos, alguns vão receber galardões na terra. Alguns vão alcançar aquilo que projetam na terra. Alguns vão conquistar aquilo que tanto sonham na terra. Mas eu quero te dizer que se você não conquistar aquilo que você está esperando aqui na terra, saiba que há um céu de glória. Há um céu de glória. E valerá a pena cada renúncia, cada entrega, cada Isaac que eu entrego no altar. Cada coisa que eu abro mão, cada projeto que eu deixo de lado por amor a Cristo. É por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. As nossas renúncias,
elas precisam ser por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Se talvez não estamos conseguindo ter essa sensibilidade, hoje é a noite que o Senhor nos trouxe aqui para tratar isso em nós, e você está diante dEle. Você não precisa que ninguém fale por você. Você está aí sentado no seu lugar. Com o seu pensamento, você pode agora começar a elevar a tua oração ao Senhor e dizer: Jesus, eu não estou conseguindo abrir mão daquilo que eu preciso, mas eu quero te entregar. Me ajuda. Me ajuda a entregar aquilo que precisa ser entregue. Me ajude a renunciar aquilo que eu preciso renunciar. Porque nessa noite eu entendi que tudo que quero, que penso, que imagino e que projeto não é nada diante da tua glória. Não é nada diante de uma vida com Cristo. Não é nada. Não é nada. Então que nós possamos trazer essa palavra para os nossos corações, irmãos. Assim como ela me confrontou. Eu sei que talvez está te confrontando nessa noite. Mas saiba, como nós lemos no livro de Apocalipse, para aquele que vencer, há uma recompensa. Para aquele que perseverar, para aquele que continuar, para aquele que não desistir, para aquele que conseguir abrir mão e fazer as entregas que são necessárias no decorrer do caminho. E o engraçado é que a gente pensa que ela vai ser só apenas uma entrega. Só que eu quero te dizer que hoje você está entregando uma coisa. Eu não sei o que você está entregando aí no seu lugar não, irmãos. Eu sei o que o Senhor me pediu. Mas eu sei que Ele também está te pedindo alguma coisa. Ele também está te pedindo alguma coisa. E aí você pensa assim: eu estou entregando hoje, amém, Jesus, obrigado, glória a Deus. Mas até que Cristo venha, até que Ele venha buscar a sua igreja, ainda haverão outras renúncias. Ainda teremos que abrir mão de outras coisas. Ainda teremos que nos afastar de algumas coisas, deixar outras de lado para seguir o caminho com Cristo. Porque não é facilidade, não é mar de rosa, é renúncia, é entrega. Jesus quer nos abençoar. Jesus tem bênção para nos dar. Sim, eu não vim aqui dizer que Jesus não quer te abençoar. Eu não vim aqui te dizer que você não vai receber bênção. Não foi isso. Mas eu quis te dizer que há algo maior que isso. Tem algo mais importante do que vir aqui só para pedir aquilo que o meu coração quer. Há algo mais essencial do que apenas entrar aos domingos para pedir a porta que eu quero e aquilo que eu imagino. Há muito mais do que isso. Há uma vida de comunhão com Cristo. Há uma vida de relacionamento. Há uma vida que muitos não entendem. Muitos não entendem. Quando a gente olha para a vida de uma pessoa que faz muitas renúncias por amor a Cristo, pode ter certeza que essa pessoa é muito julgada. Ela é muito taxada, talvez, como louca, como alguém que está habitolou, só quer saber de Jesus. Ai, irmãos, mas é quando o dia mal bate na tua porta que você lembra de Jesus. É quando o dia mal chega na nossa porta que a gente lembra que é Ele que pode. Sabe aquela pregação que o pastor costuma fazer aqui na igreja? O perigosamente confortável. É assim que a gente fica vivendo vários e vários dias da nossa vida. E aí quando a coisa aperta, a gente lembra de Jesus. A gente lembra que Ele pode. E eu não vou ser hipócrita não, irmãos. Porque aqui não tem super mulher. Há uns meses atrás eu estava vivendo perigosamente confortável. Tá tudo bem, pastora. Meu filho está com saúde. Meu esposo está trabalhando. Minha casa está tudo bem. E aí de repente, tudo muda. Tudo muda. E as coisas saem do eixo. E aí a gente se pega assim, meio desnorteado, meio atordoado. E o Senhor está falando: eu quero te trazer para o prumo novamente. Eu quero te trazer novamente para o centro do meu querer, para o centro da minha vontade. E como Ele faz isso? Nos apertando, nos mostrando que sem Ele nós não somos nada. A gente parece que a gente só entende que precisa de Jesus quando o dia mal chega. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer em nós uma verdade, que a gente esteja com Ele no dia mal, no dia bom, quando a coisa está bem, quando a coisa está mal. Precisamos estar com Cristo, independente das circunstâncias.
E foi essa mensagem, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração na noite desse dia para compartilhar com a igreja. Que os irmãos possam receber de Deus, que você possa entregar aquilo que precisa ser entregue, mas que você também saia daqui sabendo que há uma recompensa para aquele que entrega. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.